deputado Bebeto, parabenizar Vossa Excelência por essa audiência, junto com a deputada Laura Carneiro, minha companheira não só de parlamento, mas também da cidade do Rio de Janeiro, de prefeitura e de longos anos. Queria saudar todos os representantes da prefeitura, Karina, bom revê-la, aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o nosso secretário Chicão. Saudar aqui tantos amigos presentes, Mauro Viegas, representando a Firjan, Tiago da ANAC, Juliano, representando o ministro Márcio França, junto com o Roberto Guzmão, que está aqui também, nosso secretário executivo. Prazer revê-lo, Tiago. Muito bom ver você aqui nesse debate. Eu queria também ser bem sintético aqui nas minhas colocações, saudar o Alexandre também, que está remotamente da Rio Galeão, representando o Grupo Xangi. Mas ser bem sintético aqui, porque eu acredito que essa discussão, ela felizmente está afunilando, né, para basicamente duas decisões que precisam ser tomadas, né? É claro que a discussão do Galeão como hub internacional, toda a complexidade que é recolocar o Galeão como um grande aeroporto nacional, ela tem inúmeros enlaces. Mas eu acredito que, nesse momento, nós temos duas questões que são fundamentais, e eu tenho, Laura também, Bebeto, a gente tem participado muito desse debate. A primeira delas é como ficará a concessão do aeroporto do Galeão. Se nós avançaremos na relicitação, afastando o grupo Xangi e promovendo uma nova licitação, ou se procederemos o reequilíbrio econômico desse contrato e continuaremos com aquela concessão que foi feita no governo Dilma. Eu acredito que, seja qual for a decisão, a posição da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, na última reunião que nós tivemos, eu tive a oportunidade de participar com o ministro Márcio França, e foi muito claro, o Estado e a Prefeitura, que, independente da questão patrimonial da Rio Galeão, é preciso tomar uma decisão. É preciso se avançar e não ficar nesse impasse indefinidamente. Nesse ponto, e nesse primeiro aspecto, eu queria muito ressaltar aqui a disponibilidade e a atitude do ministro Márcio França. Eu acredito, Roberto, que não sei se foi a primeira, mas não foi mais do que a segunda reunião dele pública. O ministro esteve no Rio de Janeiro, esteve no Galeão, com outros ministros, com a ministra Daniela Carneiro, com o próprio presidente da Embratur, Marcelo Freixo, chamando para si o problema do Galeão. E todas as vezes que o ministro foi provocado pelo Estado, pela Prefeitura, recebeu imediatamente prefeito e governador e tem tratado do tema como sua prioridade do Ministério. Então, acho que esse disclaimer é importante fazer, da iniciativa política do ministro Márcio França, sensível a esse problema, para que se possa resolver. Mas acredito que, voltando ao tema da concessão do Galeão, é importante que se saiba que uma conta vai ter que ser paga, né? Se avançar na relicitação, o Grupo Xangi vai cobrar o investimento que foi feito, e não é pequeno. Então, pode colocar aí na conta aí mais de 2 bilhões de reais a ser pago, de todo o investimento que foi feito. Então, o prosseguimento da relicitação terá uma conta a ser paga. A permanência da Xangi nesse contrato de concessão, num reequilíbrio econômico, tem uma série de implicações que não se circunscreve só ao problema do Galeão, tem o problema do Viracopos, tem o problema nacional, tem o problema da dificuldade de ajustar um contrato onde as suas bases foram feitas de forma absolutamente equivocadas lá atrás. E aqui não existe um engenheiro de obra feita, um economista de obra feita, querendo dizer que, não, foi tudo errado. Não, nem isso. É que as condições que foram feitas essa concessão lá atrás, as bases dela foram bastante modificadas, alteradas ao longo do tempo, né? E as condições do Brasil à época, nessa concessão de aeroportos, também eram completamente diferentes do que hoje está em vigor no Brasil. Por exemplo, as outorgas, elas foram completamente superestimadas. Você tinha
subsídio do BNDES, você tinha expectativa de crescimento do PIB absolutamente real. Só para dar um número, dos 10 anos da concessão, se previa um crescimento econômico do Brasil de quase 50% do PIB, e o Brasil não cresceu 1,5%. Então, você imagina você colocar isso no modelo de um contrato de concessão, né, como é que isso fura ao longo do tempo. E aí, a justa reivindicação da Changi de fazer esse reequilíbrio do contrato. E a gente sabe que muitas vezes isso é o risco econômico de um contrato de concessão, tudo isso nós sabemos. Eu, particularmente, tenho muita experiência com contratos de concessão na cidade do Rio de Janeiro, onde fui chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio, onde nós fizemos concessões gigantes, as maiores do Brasil, para criar o Parque Olímpico, para as Olimpíadas, para trazer a revitalização do Porto, Porto Maravilha. Essas duas concessões eram as maiores concessões à época do Brasil, no ano entre os anos de 2012 e 2016. Então, assim, é claro que reequilíbrio é sempre um desafio. Os embates que eu imagino que o Ministério dos Portos e Aeroportos, Infraero, ANAC tenha com os órgãos de controle são gigantes, mas é preciso se enfrentar essa questão. E eu volto ao ponto inicial: uma conta terá que ser paga, seja qual o caminho que seja escolhido. Se relicitar uma conta pelo menos mais de 2 bilhões, mas lembro, essa é uma conta que terá que ser desembolsada pelo governo. A outra conta é a conta da relicitação. A Changi vem, ao longo dos anos, Bebel, entrando com pedidos de reequilíbrio anualmente. E essa é uma preocupação que eles têm, que esses pedidos de reequilíbrio, porque existe uma outorga gigante a ser paga por aquele contrato de concessão do passado, de mais de R$1 bilhão por ano, de 1,3 bilhões de reais por ano. Ela tem anualmente conseguido com a ANAC a redução do pagamento dessas outorgas em torno de 50% desses valores. A gente sabe da dificuldade que é fazer um reequilíbrio de uma conta enorme a ser paga, mas isso obviamente, não é um desembolso que o governo federal faz, é uma conta contábil que deixa de receber. Enfim, então, essa decisão não é uma decisão da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, será uma decisão do Ministério dos Portos e Aeroportos. Não é uma decisão simples, mas é preciso tomar a decisão. Fiquei muito feliz que o ministro Márcio França chamou a concessionária cerca de 10 dias atrás, né, apresentou uma primeira proposta e essas dificuldades, se marcou uma nova reunião, não é isso, Juliano, para tentar avançar, convergir numa solução, mas eu acho que essa iniciativa de mostrar as dificuldades, não simplesmente uma impressão que se passava no governo Bolsonaro, que se queria tirar a concessionária simplesmente porque não queria mais a concessionária, acho que era muito ruim para o mercado, acho que era muito ruim para a imagem do Brasil, e agora, nesse governo, sob a gestão do ministro Márcio França, a gente vê uma tentativa de chegar ao fim de uma negociação do contrato de concessão, Laura. O segundo ponto, que eu acho que é o ponto mais urgente desse momento, é a limitação do Santos Dumont. Esse foi o único pedido da reunião do prefeito Eduardo Paes e do governador Cláudio Castro. Eles só pediram isso, entregaram o documento e falaram: nós não vamos tratar de outra coisa aqui. Claro que a gente sabe que tem problema de transporte, tem problema de violência, segurança. O Rio não está fugindo dos seus problemas. Mas existe uma questão, e a Karine explicou aqui tecnicamente, o Juliano conhece profundamente esse tema, imagino que o Tiago tão quanto, mas nós precisamos limitar o Santos Dumont, criar o sistema de multi-aeroportos. É um escândalo o Santos Dumont voar o Brasil inteiro. Eu conto aqui, Mauro, uma experiência pessoal minha. Eu nunca antes passei um período tão longo viajando, eu não me lembro, mas eu fui uma viagem a trabalho para a China e tinha uma viagem familiar marcada há anos, com a minha família agora, para os Estados Unidos. As duas viagens que eu fiz, eu não consegui voo direto para o Rio de Janeiro, os voos além de não ter os voos, eram caríssimos, e todas as conexões que fiz por Guarulhos foi via Santos Dumont, pela enorme diferença de preço. Não faz nenhum sentido isso, nenhum sentido. Nós temos que limitar
os voos de Santos Dumont. E o pedido do governo do Estado e da Prefeitura foi limitar aos voos Rio, São Paulo e Brasília. Mais especificamente, SDU, CGH e GIG. Não, GIG não, perdão. E BSB. É isso. Esse foi o pedido do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe, e tem que ter, e eu estava conversando isso, inclusive, com o deputado Marcelo Freixo, conversei isso com o governador e com o prefeito, eu acredito que, em que pese todo o esforço do ministro Márcio França, eu acho que essa é uma questão que precisa urgentemente ser levada ao presidente Lula, ao presidente da República. Porque se, de um lado, a recuperação, o reequilíbrio, existe uma conta a ser paga, e essa conta não será do Ministério, é uma conta que terá que envolver e trazer ao conhecimento do presidente da República, a limitação de Santos Dumont também tem uma outra conta a ser paga, que é hoje a dependência da Infraero da receita do Santos Dumont. A gente vê alguns números que dão conta que a receita da Infraero, 70% aproximadamente dela vem do Santos Dumont. Imagina você tirar 10, 11 milhões de passageiros anos de Santos Dumont, reduzir a 6 milhões, e esses voos, esses slots serem transferidos para o Galeão, perda de receita para a Infraero. São mais 6 mil funcionários, tem as suas funções nos aeroportos que não dão lucro, mas que são importantes para o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, mas essa conta ela não pode sobrecarregar e destruir a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil, porque a importância do Galeão ela não se circunscreve só ao Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso deve ser levado também ao presidente da República para que essa redução óbvia, e que eu acredito que todos tecnicamente concordam com ela precisa ser feita, essa transferência para o aeroporto internacional, para que ele cumpra as suas funções de hub brasileiro, de voos, e que possa produzir todos os efeitos para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro, no turismo, na geração de emprego e renda para a nossa cidade. Então, eu acredito que essas são as duas principais pontos que vejo nessa discussão do Galeão. Me coloco à disposição. Bebeto, desculpa ter sido longo, eu disse que ia ser curto, mas acabei sendo muito, muito longo, mas esse é um tema muito caro, muito importante, central hoje. Para você ter uma ideia, o prefeito Eduardo Paes, a deputada Laura participou conosco, a primeira reunião que fez com o prefeito apresentou uma pauta de 9 pontos da cidade com o governo federal. A primeira delas foi a questão do Galeão, Bebeto. Então, acho que esse é um ponto decisivo, estratégico para o Rio de Janeiro. Não pode uma cidade global, uma cidade cosmopolita como o Rio, que compete não com seus vizinhos, mas compete internacionalmente, globalmente, não ter um aeroporto internacional do porte como o Galeão já foi no passado e precisa voltar a ser no presente. Obrigado. Eu agradeço, deputado Pedro Paulo, pela colocação, e vou tentar de novo aí o Matheus Linhares, coordenador-geral de Mobilidade e Conectividade de Turismo, representando a ministra do Turismo, aí, se já está conectado aí.